A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a essa mensagem exortativa. Nessa oportunidade, vamos estar ministrando uma palavra com o tema Derrota, Razões e Soluções. Convido todos vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 7, pois vamos viajar juntos nas Escrituras para entender as razões por trás das derrotas que experimentamos. Dentro da narrativa do capítulo 7, Josué liderou os filhos de Israel na conquista da terra prometida. Logo após a vitória em Jericó, uma cidade notável, eles enfrentaram um desafio em Ai. A derrota diante de Ai levou Josué a buscar a presença de Deus para entender a razão daquela derrota inesperada. É aqui que conhecemos Acã, um homem da tribo de Judá. Acã desobedeceu a ordem divina de não tomar nada do saque de Jericó. Ele cedeu à tentação e escondeu ouro, prata e uma capa babilônica em sua tenda. Vou destacar aqui alguns tópicos. O primeiro deles é a desobediência. Acã desobedeceu às instruções de Deus sobre os despojos de guerra, o que levou à derrota de Israel em Ai. Isso nos ensina que a desobediência à palavra de Deus abre portas para a derrota em nossas vidas. Quando negligenciamos os mandamentos de Deus, corremos o risco de afastar a presença e a bênção divina. A desobediência cria uma barreira na relação entre o indivíduo e Deus. Deus é santo e o pecado nos separa de sua presença. A comunhão com Deus é prejudicada quando escolhemos seguir nosso próprio caminho em vez de obedecer a seus mandamentos. A desobediência afeta não apenas o indivíduo desobediente, mas também aqueles ao seu redor. No caso de Acã, sua desobediência teve repercussões para toda a nação de Israel. Nossas escolhas pessoais podem impactar nossa família, amigos e comunidade. A obediência está ligada às bênçãos de Deus. A desobediência pode resultar na perda de bênçãos e oportunidades que Deus deseja nos conceder em termos de prosperidade. No episódio de Acã, a derrota em Ai foi uma consequência direta da desobediência. A desobediência traz consigo um peso emocional. O sentimento de culpa e remorso se instala no coração daqueles que escolhem desobedecer a Deus. Essa carga emocional afeta o bem-estar mental e espiritual e pode levar muitos à depressão. Aqueles que são desobedientes perdem a confiança e o respeito dos outros ao seu redor. A integridade é fundamental nas relações humanas e a desobediência abala a confiança que os outros têm em nós. Às vezes, a desobediência leva às consequências naturais e lógicas de nossas escolhas. Por exemplo, se alguém desobedece às leis de trânsito, pode enfrentar multas ou acidentes. Da mesma forma, as escolhas contrárias aos princípios bíblicos levam a resultados adversos em diferentes áreas da vida. É importante notar que, embora a desobediência tenha suas consequências, o perdão e a restauração estão disponíveis por meio do arrependimento sincero. O segundo tópico que eu quero dar ênfase é o preço da desonestidade. Acã tentou esconder seu pecado, mas não podemos esconder nada de Deus. A desonestidade sempre vem à luz mais cedo ou mais tarde. Deus nos chama a viver com integridade e transparência. A desonestidade pode ter um preço significativo em várias áreas da vida, afetando não apenas a pessoa desonesta, mas também aqueles que estão ao redor. Eu vou apresentar a vocês algumas maneiras pelas quais a desonestidade pode ter um custo. A confiança é fundamental em qualquer relacionamento, seja pessoal ou profissional. A desonestidade quebra a confiança, levando a uma perda irreparável de credibilidade. A desonestidade causa tensões e conflitos em relacionamentos pessoais. Amigos, familiares e colegas podem se sentir traídos quando descobrem que alguém foi desonesto. Em muitos casos, a desonestidade leva a consequências legais. Mentir, enganar ou praticar atividades fraudulentas resultam em penalidades legais, multas e, em casos extremos, prisão.
No ambiente de trabalho, a desonestidade tem sérias repercussões. Isso pode levar a demissões, perda de oportunidades de carreira e danos à reputação profissional. A manutenção de mentiras cria um fardo emocional significativo. Aqueles que são desonestos muitas vezes vivem com medo de serem descobertos, o que leva a estresse, ansiedade e outros problemas de saúde mental. A desonestidade resulta na perda de oportunidades valiosas, seja em relacionamentos, negócios ou outras áreas da vida. Pessoas desonestas podem ser preteridas em favor daquelas que demonstram integridade. A desonestidade corrói a autenticidade pessoal. Quando alguém vive uma vida baseada em mentiras, isso resulta na perda de senso de identidade genuína. Pessoas desonestas têm dificuldades em estabelecer novas relações, pois os outros podem hesitar em confiar nelas. A desonestidade leva ao isolamento social à medida que os outros se afastam devido à falta de confiança. Em um contexto espiritual, a desonestidade tem implicações morais e éticas, afastando a pessoa de uma vida alinhada com os princípios éticos e espirituais. É fundamental reconhecer que, embora a desonestidade possa ter custos sérios, o arrependimento, a confissão e a busca de perdão têm o poder de iniciar um processo de restauração. A honestidade, por sua vez, é uma base sólida para construir relacionamentos saudáveis e uma vida plena. Ao ser confrontado por Josué, Acã confessou seu pecado. A confissão é o primeiro passo para a restauração. Deus é misericordioso e está disposto a perdoar, mas precisamos ser sinceros diante dele. O arrependimento de Acã não foi apenas um lamento pelas consequências, mas uma mudança de coração. Ele reconheceu seu erro diante de Deus. E Deus sempre está disposto a receber um coração quebrantado e contrito. Um tópico muito importante que eu quero destacar com vocês são as razões para a derrota. As razões para a derrota podem variar dependendo do contexto, mas vou fornecer algumas razões gerais que podem contribuir para situações de fracasso em diferentes áreas da vida. Essas razões podem incluir falta de busca por Deus. Quando negligenciamos a busca por Deus e não cultivamos uma relação contínua com Ele por meio da oração, leitura da palavra e comunhão, perdemos a orientação divina que nos ajuda a enfrentar os desafios da vida. Confiança excessiva em si mesmo. A arrogância e a confiança excessiva em nossas próprias habilidades podem levar à derrota. A Bíblia nos adverte sobre o orgulho, indicando que a humildade diante de Deus é essencial para receber sua graça. Falta de sabedoria e discernimento. A ausência de sabedoria e discernimento levam a decisões prejudiciais. A Bíblia encoraja a busca pela sabedoria divina, e quando negligenciamos essa busca, enfrentamos as consequências de escolhas imprudentes. Falta de perdão e amor ao próximo. A amargura, o ressentimento e a falta de perdão criam barreiras espirituais que nos impedem de experimentar a plenitude da graça de Deus. O amor e o perdão são fundamentais para a vida cristã. Prioridades distorcidas. Quando as prioridades estão fora de equilíbrio e damos mais importância a aspectos temporais em detrimento do reino de Deus, sofremos derrotas espirituais e emocionais. Influências negativas. Relacionar-se com companhias negativas ou ser influenciado por valores contrários aos princípios bíblicos levam a escolhas prejudiciais e derrotas em várias áreas da vida. Falta de perseverança e paciência. A impaciência e a falta de perseverança resultam em decisões precipitadas. A Bíblia nos incentiva a perseverar diante das adversidades e a confiar no tempo de Deus. E por fim, a ausência de gratidão. A falta de gratidão obscurece nossa visão para as bênçãos presentes e nos torna propensos a reclamar, a murmurar, minando nossa fé e contentamento. É importante notar que essas razões
não são exaustivas e as circunstâncias individuais podem variar. No entanto, a orientação da palavra de Deus oferece princípios fundamentais para uma vida bem-sucedida à luz da fé cristã. E o último tópico que eu quero falar com vocês é justamente sobre a solução para as derrotas. As soluções para a derrota envolvem uma abordagem abrangente que inclui aspectos espirituais, emocionais e práticos. Eu vou apresentar algumas sugestões baseadas em princípios bíblicos para superar a derrota. A primeira solução: arrependimento e confissão. Se a derrota foi resultado de escolhas erradas ou desobediência, é crucial reconhecer esses erros, se arrepender diante de Deus e confessar os pecados. A confissão é o primeiro passo para a restauração. 1 João capítulo 1, verso 9. Segunda solução: busca intensa por Deus. Intensifique sua busca por Deus por meio da oração, leitura da palavra e comunhão com os outros crentes. Aproximar-se de Deus fortalece sua fé e oferece direção divina para superar os desafios. Tiago, capítulo 4, verso 8. Terceira solução: aprendizado e crescimento. Veja a derrota como uma oportunidade de aprendizado. Identifique as lições que podem ser extraídas da experiência e use-as para crescer espiritual e emocionalmente. Provérbios 3, versos 11 e 12. Quarta solução: perdão e reconciliação. Se a derrota envolver conflitos ou mágoas, pratique o perdão. O perdão não apenas libera os outros, mas também traz cura para você mesmo. Busque a reconciliação quando possível. Colossenses capítulo 3, verso 13. Quinta solução: confiança renovada em Deus. Reconstrua sua confiança em Deus. Lembre-se de suas promessas e confie que Ele pode transformar situações difíceis para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, verso 28. Sexta solução: foco no presente e futuro. Evite ficar preso ao passado. Concentre-se no presente e nas ações que pode tomar para construir um futuro melhor. Estabeleça metas realistas e alcançáveis. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Sétima solução: prática da gratidão. Cultive uma mentalidade de gratidão mesmo em meio às adversidades. A gratidão ajuda a mudar o foco das dificuldades para as bênçãos presentes, promovendo um estado de contentamento. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Oitava solução: estudo e aplicação da palavra de Deus. Aprofunde-se na palavra de Deus. Encontre passagens que ofereçam encorajamento, direção e consolo. A aplicação prática da palavra fortalece a sua fé. Salmo 119, verso 105. E por último, eu quero destacar a solução do desenvolvimento da resiliência. Cultive a resiliência emocional. Desenvolva a capacidade de se recuperar diante dos desafios, mantendo uma perspectiva otimista e confiando na força que vem de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Lembre-se de que a superação da derrota é um processo contínuo. Confiar em Deus, buscar sua orientação e aplicar os princípios bíblicos em sua vida são passos fundamentais para encontrar cura, crescimento e vitória. Meus amados irmãos e queridos ouvintes, todos nós, de uma forma ou de outra, enfrentamos o dissabor de experimentar derrotas. Inicialmente entramos neste mundo na condição de derrotados e fracassados, considerando a condição estabelecida desde o fracasso lá no Éden. Ao longo de nossa jornada terrena, somos colocados à prova diariamente em situações que testam nossa capacidade de estar alinhados com o que é correto aos olhos de Deus. Afinal, o que é verdadeiramente imaculado, sem mancha, puro e correto são as leis e diretrizes estabelecidas por Deus. Se observarmos as regras dos homens, veremos que elas mudam conforme os interesses de seus atores dominantes. Como ocorre, por exemplo, com a nossa Suprema Corte, que muitas vezes parece desconsiderar a Constituição que deveria proteger em prol de seus próprios interesses de poder e de sua influência.
No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, oferece o perdão e a oportunidade de nos dar uma nova chance mediante o arrependimento. Assim, podemos mudar nossa história de derrota para a condição de mais do que vencedores. Que possamos refletir sobre a importância de permanecermos alinhados com os princípios divinos, buscando o perdão de Deus quando falhamos e, através do arrependimento, transformar nossas derrotas em vitórias. Lembremos-nos de que a graça de Deus é suficiente para nos conduzir em triunfo sobre as adversidades da vida. Que estejamos cônscios de que em nossas vidas enfrentamos escolhas diárias. Podemos aprender com Acã que a obediência a Deus é crucial e as consequências da desobediência podem ser muito graves. Que possamos cultivar uma vida de submissão a Deus, evitando os atalhos que a desobediência nos oferece. Ao fazer isso, experimentaremos a graça e a misericórdia de um Deus que está sempre pronto para perdoar e restaurar. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada de fé. E eu convido a vocês, pensem nisso. Meus amados irmãos, é com grande satisfação que me dirijo a vocês para apresentar o nosso trabalho motivacional e evangelístico. Desenvolvo diariamente mensagens com base bíblica e ilustrações, com o objetivo de alcançar os corações que muitas vezes podem estar passando por momentos delicados. Entendemos que os dias atuais são difíceis e somente Deus pode nos socorrer. Dessa forma, o canal Seminário da Fé é um instrumento abençoador, onde, pela misericórdia de Deus, temos alcançado milhares através do Facebook. Pessoas prontas a suicidar foram alcançadas e, mediante um diálogo e oração, tivemos a oportunidade de ajudá-las. Peço a todos que se inscrevam em nosso canal no YouTube, ative o sino de notificações e compartilhem. Contem conosco para levar esperança aos necessitados, pois a cada minuto que passa, milhões estão sendo tragados pelo inferno. Nós, enquanto igreja, não podemos nos limitar a apenas alguns cultos de domingo. Precisamos erguer nossa voz e denunciar o inferno. Que Deus abençoe e lembre-se de que a missão se realiza com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram e as mãos daqueles que contribuem. Meu muito obrigado.